Nesse vídeo, você vai entender como a Europa, que já foi o berço da civilização ocidental, está vivendo um momento de transformação profunda. O que estamos vendo hoje não é apenas uma crise política, econômica ou social. É o encerramento de um ciclo histórico. Ao longo da história, grandes civilizações surgiram, prosperaram e caíram, e a Bíblia, especialmente no livro do Apocalipse, nos mostra que esses ciclos não acontecem por acaso. Eles seguem padrões espirituais, morais e sociais que se repetem ao longo do tempo. Durante séculos, a Europa foi o centro do pensamento, da ciência, da fé, das artes e da política. Foi aqui que nasceram universidades, sistemas jurídicos, movimentos culturais e religiosos que moldaram o mundo moderno. Por muito tempo, a Europa ditou o ritmo da história. Mas a própria história nos ensina que nenhum império permanece no auge para sempre. O Império Romano caiu, não apenas por invasões externas, mas por decadência interna, perda de valores e esgotamento moral. Esse padrão se repete. Hoje, a União Europeia reúne cerca de 450 milhões de pessoas. No entanto, algo alarmante está acontecendo. A população europeia não cresce mais de forma natural. Em muitos países, morre mais gente do que nasce. A taxa média de natalidade está em torno de 1,4 filho por mulher, muito abaixo do necessário para manter a população estável. Isso significa uma Europa envelhecida, com menos jovens, menos trabalhadores e uma pressão enorme sobre sistemas de saúde, previdência e economia. É nesse cenário que ocorre uma transformação demográfica acelerada. Enquanto a Europa envelhece, regiões da África e da Ásia vivem o oposto. A população cresce rapidamente, especialmente entre jovens. Ao mesmo tempo, essas regiões enfrentam guerras, pobreza, instabilidade política e falta de oportunidades. Naturalmente, milhões de pessoas buscam segurança, trabalho e qualidade de vida. A Europa, ainda vista como um continente estável, torna-se destino. Além disso, conflitos recentes intensificaram esse movimento. A guerra entre Rússia e Ucrânia gerou milhões de refugiados dentro da própria Europa. Tensões prolongadas no Oriente Médio, na África e em outras regiões continuam empurrando pessoas para fora de seus países. O resultado é uma migração em massa, em um ritmo que nenhuma sociedade consegue absorver facilmente sem consequências. Essas mudanças trazem impactos reais no cotidiano europeu. Grandes cidades enfrentam crise habitacional. Sistemas de assistência social ficam sobrecarregados. Há maior disputa por empregos de baixa renda. Surgem tensões culturais, dificuldades de integração e um sentimento crescente de perda de identidade entre muitos europeus. Não se trata apenas de números, mas de pertencimento, cultura e valores. Quando transformações profundas acontecem mais rápido do que a sociedade consegue assimilar, surgem medo, polarização e instabilidade social. É aqui que a Bíblia entra de forma clara. No livro do Apocalipse, João não descreve apenas o fim do mundo, mas o fim de sistemas, o colapso de impérios e o juízo sobre nações que se afastam de Deus. João relata visões que Deus lhe mostrou sobre poderes que pareciam inabaláveis, ricos e dominantes, mas que estavam espiritualmente vazios. Um dos símbolos centrais é a queda da Grande Babilônia, uma civilização poderosa que cai de forma repentina. A mensagem do Apocalipse é direta. Quando uma sociedade perde seus fundamentos espirituais e morais, ela se torna frágil, mesmo que pareça forte externamente. João vê que a soberba, a corrupção, a confusão moral e a autossuficiência precedem o colapso. O Apocalipse não fala apenas do futuro distante, mas revela padrões que se repetem ao longo da história. A Europa atual
vive exatamente esse momento de transição, prosperidade no passado, confusão no presente e incerteza quanto ao futuro. Estruturas que pareciam sólidas começam a mostrar rachaduras. Valores que sustentaram a civilização por séculos são relativizados ou abandonados. Assim como João viu, quando uma civilização tenta se sustentar apenas em poder econômico, político ou tecnológico, sem uma base espiritual sólida, ela entra em declínio. Isso não é uma mensagem de condenação, mas de alerta. O Apocalipse sempre chama à vigilância, ao discernimento e ao arrependimento. Ele mostra que o fim de uma era também pode ser o início de outra, dependendo das escolhas feitas. O que estamos vendo na Europa pode ser o fim de um modelo, de uma identidade histórica, de um tempo específico da humanidade. A pergunta que fica não é apenas sobre a Europa, mas sobre nós. Estamos atentos aos sinais? Estamos firmados em valores duradouros ou apenas em estruturas passageiras? João viu que tudo aquilo que se afasta de Deus não permanece para sempre, mas também viu que sempre existe a possibilidade de despertar, de retorno e de renovação. Se esse vídeo fez você refletir, inscreva-se no canal Apocalipse Mundo. Nos próximos vídeos, vamos analisar país por país da Europa e entender como esses sinais estão se manifestando em cada lugar. Compartilhe este vídeo e permaneça vigilante, porque compreender os tempos é parte da sabedoria.